Olha, já tô aqui com a doutora Keren, a PUC. Falei certo? Pronto. Vamos conversar já sobre restauração. É minha convidada para esse café da manhã gostoso de hoje. Vinhetinha no ar. Ah, não tem vinheta? Pronto, então vamos lá, doutora. Vamos falar sobre a restauração, né? Que é algo que, tipo, praticamente todo mundo faz, né? E a restauração ela é indicada em que tipos de caso? Bom dia a todos, né? Então, falando sobre as restaurações, elas são usadas para substituir uma parte do dente que foi perdida, né? Então, por cárie, por uma queda, né? Um trauma que quebrou o dente, aí a gente faz uma restauração justamente para restaurar a forma desses dentes. E antigamente, Suene, as restaurações eram todas de amálgama, Sim, aquele metal escuro, né? Aquela restauração escurinha, prateada. Aquele era o material que a gente tinha para fazer a restauração. Inclusive, você disse que antigamente, realmente, né? Eu inclusive, ainda tenho, acho que umas duas restaurações com amálgama. Sim. Só que é algo que visualmente não fica tão legal quando você abre a boca, mostra um sorriso. Ainda bem que é lá atrás da restauração, não dá pra ver. Mas assim, até foi uma sugestão do meu dentista, a gente tá trocando esse material por um mais clarinho, que já pode ser feito isso hoje em dia. É isso, doutora? Exatamente, Suene. A indicação da troca das restaurações de amálgama, ela parte, em primeiro lugar, muitos pacientes se queixam da questão estética, obviamente, mas também ela tem uma indicação funcional de proteção do dente. Por quê? A restauração de amálgama, ela precisava desgastar o dente de forma a fazer um encaixe para ela ficar presa ali dentro. Ela não tem nenhuma adesão ao dente. É como se fosse um corpo estranho que você coloca lá e ele está forçando a estrutura do seu dente. Quando você faz uma restauração de resina, ela é colada ao dente, com materiais adesivos, e isso aumenta a resistência do dente. Isso faz com que se torne um corpo só, dente e restauração. E isso aumenta a resistência do dente aos traumas diários, né? Da mastigação, ainda mais hoje em dia que a gente tem muitos pacientes bruxistas que rangem os dentes. E as restaurações de amálgama, especialmente quando elas são grandes, elas favorecem essa quebra dentária. Então a gente está percebendo muito isso no consultório. Paciente que chega com dentes quebrados, com restaurações antigas, extensas em amálgama, e que a indicação é tirar para prevenir essas fraturas. Entendi. Então, assim, se a pessoa tiver alguma restauração desse tipo de amálgama, só pra gente dizer o que é, aquela restauração de ferro. Tipo, é ferro? Parece um ferrinho, né? Exatamente, é uma mistura de prata com mercúrio. É uma liga aí de prata com mercúrio. Inclusive, existe desde 2017 uma recomendação de que seja extinta esse tipo de restauração por conta do mercúrio, que é um metal tóxico, né? Então, assim, em diversos países da Europa e outros lugares, esse tipo de restauração já foi excluída, né? Já não se faz mais por conta que o mercúrio, aquele mesmo metal que fica dentro do termômetro, ele evapora a temperatura ambiente. E dentro da boca, né, quando a gente come alimentos quentes, tudo mais, fica sempre liberando um determinado vapor, que não tem nada comprovado que essas restaurações causem algum problema sério, mas também é comprovado que elas liberam vapor de mercúrio. E a longo prazo, 20, 30 anos, 40 anos na boca, a gente não sabe quais as reais implicações desse material para a nossa saúde. Entendi. Então a indicação para quem tem esse tipo de restauração que a gente está conferindo agora nas imagens é trocar, independente se já tenha dado algum problema, se não, é trocar, é isso? Indicamos a troca, né? Especialmente se ela for uma restauração grande, como essa que está aparecendo aí na TV, que está entre um dente e outro, que já pegou essa parte, é super indicado que você faça essa troca, tá? Para proteger o seu dente, e até porque o amálgama ele vai quebrando os pedacinhos, ó. Você vê que tem uns pedacinhos quebrados, como ela não é colada no dente. Nossa, e quebra mesmo do nada, né? Do nada eu começava a morder uma coisa, ia comer algo, mordia alguma coisa. E aí eu puxava, era uma bolinha de ferro. E a gente, como assim? Tinha isso na comida? A gente pensa que é da comida, alguma coisa assim. Depois que a gente vai observando
que é do dente mesmo. Exatamente. E nesses espacinhos, essas fendas, elas ficam entrando as bactérias que a gente tem na boca, todo mundo tem. E com isso gera infiltração e muitas vezes o dente fica cariado. Suiane, praticamente 99% das restaurações de amálgama que eu faço a troca, elas têm cárie por baixo. Sim. E a pessoa não percebe, né? A pessoa não sabe porque tá lá o dente fechado com a restauração, não dói. Então eu acho que não tem nenhum problema. Só que muitas vezes o problema só vai ser descoberto mais tarde, quando aquele dente começa a doer, ou então quando aquele dente quebra e muitas vezes não tem mais conserto, né? As fraturas por amálgama. Tá ótimo, então. Doutora, quero que se você de casa tiver alguma pergunta, pode mandar pra gente, tá bom? Através do nosso WhatsApp, DDD 86 99411 7777. Pode mandar sua pergunta. Me diga uma coisa, e no caso da restauração de resina, a cor da resina, Sim. tem alguma diferença? Como é que é? Porque ela já é bem diferente da amálgama, né? Sim. A resina, ela é um material que evoluiu muito nos últimos 20 anos. Hoje em dia nós temos resinas de excelente qualidade. E a cor, a gente tem uma cartela que escolhe de acordo com a cor do dente que está lá se apresentando. Então a gente tem a possibilidade de fazer essa restauração com a cor mais próximo possível. E tem muitas restaurações que a gente faz com resinas de excelente qualidade que são praticamente imperceptíveis. Você olha e não consegue nem dizer que o dente tem uma restauração. No caso de uma restauração de um dente frontal, né? É muito indicado, né? Não tem como fazer um dente anterior, né? Você dá um sorriso, vai ter que estar lá com a resina da mesma cor. E a gente tem resinas super estéticas, inclusive para fazer facetas, Sim. né? Que a gente faz facetas de resina, que elas têm um excelente polimento, elas ficam brilhosas, ficam lisinhas como o dente. Então, assim, a gente tem, sim, hoje em dia, resinas que são super capazes de substituir esse material. E no processo dessa cárie, usar a resina, a amálgama, diferencia alguma coisa em relação a tempo, em relação a... Sim. A técnica é totalmente diferente. Por que o amálgama era muito utilizado, né? Porque ele é um material que pode ter contato com umidade. Então, ele como vocês estão vendo aí nessa foto, essa área azul do lado do dente, isso aí chama isolamento absoluto. É um balãozinho que a gente coloca para separar o dente e proteger ele da saliva da boca. A resina, ela deve ser feita sem nenhum contato com a umidade. Então, precisa estar muito controlada a questão da saliva, porque as pessoas dizem, eu tenho uma amálgama que durou 20 anos, aí eu troquei por uma resina, minha resina deu 2 anos, 5 anos, ela não presta, né? Ela caiu, infiltrou. Então, assim, a resina, ela é totalmente dependente do operador, né, do dentista que vai fazer. Ela precisa ter um rígido controle de umidade, a técnica é bastante sensível, a gente precisa usar um ácido, tem o tempo correto, tem o tempo de lavar o ácido, tem o tempo de aplicar o adesivo, tem a qualidade desse adesivo, tem a qualidade da resina, tem o tempo que vai ficar aquela luzinha azul para endurecer a resina, e todos esses passos devem ser seguidos corretamente, para que se tenha uma restauração funcional. A gente tem aí relatos de restauração de resina já com 20 anos de acompanhamento, 15 anos. Então, é um material resistente e durável, mas precisa ser feito rigorosamente, cumprindo todos os passos. E o amálgama não, ele pode ser feito em contato com saliva, na boca, ele é de mais fácil execução. Por isso que ele também era muito usado em saúde pública, né? Sim. No SUS, ou dentes muito cariados, que é difícil de acessar, de controlar, a gente fazia essas restaurações em amálgama, porque elas tinham uma facilidade na técnica. Vamos fazer uma perguntinha do WhatsApp, perguntinha na tela, diz o seguinte... Fiz uma restauração de resina, não durou 2 anos. A mesma coisa que a gente estava conversando aqui. Já a amálgama está durando 25 anos sem problema. Resina não dura nada, toda vez perco uma parte do dente. Olha aí, é justamente o que a gente estava falando, gente. A resina... Tem que ter uma troca da restauração de resina ou não? Só quando acontece algo? Não, só quando acontece algo, né? A restauração depende também muito da higienização do paciente. O dente, a resina, ela não sofre cárie, nem o amálgama, não vai cariar uma estrutura, mas o dente vai. E muitas vezes, se o paciente não faz uso do fio dental, se ele não faz as limpezas periódicas, né, de 4 em 4 meses, 6 em 6 meses, acumula biofilme e o dente pode cariar novamente. A região que é a linha onde está colado ali o dente e a restauração é a área mais sensível do dente, porque ali pode ter uma infiltração.
Então, a higiene é algo que deve ser primordial. Se essa restauração for bem feita, sem nenhuma falha, e você tiver uma boa higienização, a gente vê aí na literatura que as restaurações de resina, elas duram 10, 15 anos, 20 anos também. Agora, se for uma restauração feita, ficou aquela falha, não tem uma higienização adequada, sofreu uma nova cárie, infiltrou, aí realmente não tem o que fazer. Mas ainda assim, a resina é vantajosa porque quando tem uma infiltração, a resina muito facilmente você consegue perceber. E o amálgama não, fica assim, ó, esse espaço aí entre o dente, você não percebe que tem cárie. O amálgama, ele gera um processo de envelhecimento dental. Então, o nervo do dente, ele vai contraindo quando tem uma restauração de amálgama grande. Ele vai bloqueando, vai calcificando. E muitas vezes essa cárie chega até os canais e a pessoa nem percebe. Só vai perceber quando o dente já quebra um pedaço grande. E aí, quando a gente vai ver, tá super difícil de fazer um tratamento, né? Então, tem essa desvantagem também. Olha, tá aí então, a doutora Karen explicou pra gente sobre a diferença do tratamento de cárie com resina e com amálgama, tá? Ficou bem claro, né? Bem explicado. Muito obrigada, doutora, pelas explicações. Vamos deixar o Instagram da doutora, olha, pra quem quiser entrar em contato, para mais perguntas, né? Tá aí o Instagram, @dentista Karen. Tá aí. Obrigadão, doutora. Obrigada, tá? Prazer.